Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Mu, a gente vai gravar sobre como fazer finalização de cabelos cacheados. Esse vídeo é patrocinado pelo... Mentira, não é patrocinado por ninguém. A gente vai falar sobre criação de histórias. Uhul! Não tinha que bater palma antes? E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Workbox aqui da Escola Revolution. Eu sou o Murilo e hoje eu tô aqui com a Gabi. Olá, tudo bem, gente? Pra quem não conhece a cara da Gabi aqui no canal, É porque eu não apareço. É porque ela não aparece em vídeos, mas talvez você já conheça ela dos nossos podcasts, que ela já participou de alguns. E se você acompanha o Instagram do Utopia, é a Gabi que comanda aquela parada lá. E se você não segue o Instagram do Utopia, eu não perderia tempo. Arroba Utopia CWB. Como? Arroba Utopia CWB. É isso aí, De siga lá. Curitiba. O melhor evento de arte do mundo. Se ele tá dizendo, na né? minha Não opinião, sou eu que na vou minha acompanhar. opinião, então, opinião não se discute. Talvez às vezes, mas... Bom, qual que é a ideia dessa série de Workbox, gente? A parada é a seguinte, a nossa área, ela é muito visual, né? A gente desenha, a gente pinta, a gente modela, mas eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, já teve alguma ideia que gostaria de escrever e desenvolver, seja tipo para um livro ou uma coisa mais visual, como um projeto de ilustrações, de personagens ou uma história em quadrinhos. E a Gabi tá aqui para ajudar a gente exatamente com isso. Na verdade, eu vou tentar. Eu não tenho certeza se vai dar certo. Não faço ela milagre. vai, Eu não ela faço vai, milagre. Confia. A Gabi vai passar pra gente tipo, vários conceitos que ajudam a gente a começar a desenvolver uma história. Yes. Então acho que isso agora eu ela... consigo fazer. Agora ela vai explicar melhor pra vocês o que vai rolar aqui e é isso aí. Antes de começar a falar desses elementos de construção da história, é importante dizer que aqui, dentro da Revo, a gente é tipo um Megazord, né, Murilo? Sim. A gente tem tipo o corpinho, a cabeça e o tronco, assim, é a Revo. A gente tem um braço, que é a Fish, que é a nossa produtora de filmes. E coisas. E coisas, outras coisas que a gente faz, jogos de cartas, livros, etc. A gente tem a Escrevo, que é tipo um braço de criação de histórias, e a gente tem as pernas, que são Utopia. Tem Frila também, mas ele é tipo... E a Gabi é o Power Hand que comanda as pernas e o braço... Qual que é esse braço mesmo? Esquerdo. Exato. Não, mais ou menos exato. A Escrevo realmente eu coordeno, eu dou aula de criação de histórias e storytelling dentro da Escrevo e o Utopia a gente ajuda lá na organização, né? Essa é a minha participação dentro da Revo. Então, pra gente começar, vamos do super básico e pensar assim. Básico mesmo. Sim. Eu tive uma ideia qualquer e eu preciso começar a desenvolver ela. Ela não pode ficar só na minha cabeça, né? Senão ela nunca vai acontecer. Então... O que fazer? A primeira pergunta que geralmente fazem pra mim, assim, quando descobrem que eu escrevo histórias ou que eu trabalho com isso de alguma forma, é, tipo, exatamente isso que você falou. Como? Né? A pessoa chega e fala assim, eu tive uma ideia muito boa, o que eu faço agora? Daí, né, geralmente todo mundo tá meio perdido, não sabe pra onde seguir, mas da mesma forma que, tipo, quem é ilustrador tem uma sequência de passozinho pra seguir, ou quem trabalha com 3D tem uma sequência de passos pra seguir, pra escrever não é muito diferente. Sim. Né? A questão é que as pessoas... geralmente não conhecem esses passos, mas é como começar a estudar qualquer outra coisa. É, tipo um fundamento de pintura, de Exato. desenho, assim. E é legal falar isso mesmo para as pessoas botarem isso na cabeça, porque eu tenho, assim como eu, né, eu tenho certeza que muita gente já tentou escrever e daí, tipo, ficou uma bosta e você pensou, nossa, eu sou um lixo. E não escreveu mais. Cara, isso que você falou é muito louco, porque eu vou ter que fazer um off-topic aqui muito rapidamente, porque... eu, né, trabalho com a galera da escrita e rola, tipo, uma romantização, assim, do ato de escrever pra várias pessoas, assim. Sendo que, muitas vezes, é sentar o rabo e desenvolver um projeto, igual pra você, tipo, desenhar, sabe? Se você nunca fez curso nem nada, quando você senta pra desenhar uma coisa mais ambiciosa e fica uma merda, você também romantiza, assim, tipo, eu sou um artista e tal, mas você nunca estudou. Então, daí você vai lá e não sai nada, entendeu? Sim. Mesma Mas coisa. o que eu achei mais legal, e eu só descobri isso quando eu participei do Utopia do ano passado, foi, tipo, que existe um processo pra desenhar e criar as coisas e que não é do nada, entendeu? Sim. Tipo, você vai criar uma ilustração, você tem que fazer estudo de personagem, estudo de cenário, você faz vários thumbs, você faz vários concepts até chegar, tipo, num caminho que vai te levar mais pro final. Se você trabalha com 3D, você tem que estudar... O software. O software, tem desenho, anatomia... Gestual. Gestual. Tudo. Então tem coisa que o Rafa Souza...
Tem que conhecer o Rafa Souza. Steps, né, pra você chegar a ser um mestre do 3D. Então, pra escrever é a mesma coisa. Tem passos que você tem que seguir sem mistérios grandes, assim, mas tem passos que é legal você seguir. Sim. Nessa série de vídeos que a gente vai gravar pro Workbox, são passos bem simples, assim, que é meio que um consenso geral, porque tem vários escritores que escrevem sobre escrever, né? Quem cria coisas está sempre falando sobre criar coisas. São quatro elementos, assim, né, que é legal você ter antes de começar a escrever mesmo, assim, tipo, sentar no computador e escrever a história. 4 pilares antes de você começar a escrever mesmo. Tá. Antes da gente começar a falar sobre esses elementos que constituem a história, é importante dizer que a gente está acostumado a ouvir histórias, tipo, todo dia, o tempo todo. A gente acorda de manhã, nossa mãe fala no café, a sua avó ligou e falou que sua tia Ângela foi com o Vicente, não sei aonde. No ônibus, quando você está indo pro trabalho ou pra faculdade, você ouve 2 meninas conversando sobre os boy ou as minas que elas beijaram no final de semana. A gente tem uma rede social que tem uma feature lá chamada Stories. Então a gente tá tipo cercado de histórias e micro-histórias o tempo todo. A nossa própria vida é uma história o tempo todo que a gente vai construindo. E a gente tá acostumado então a ouvir e contar essas histórias. Só que a gente faz isso geralmente de forma oral. Então, é um pouco diferente. A gente não está acostumado a escrever a história. E é aí que o negócio começa a ficar mais difícil. Sim. E é por isso que aí a gente vai precisar da técnica para isso. Vamos lá! Conceito. Joga na tela, assim, tipo, piscando jequiti, assim. Conceito. Como funciona o conceito? Conceito é a ideia. É, tipo, a vibe geral da tua história. Geralmente você tá lá, tipo, morgando no sofá. E aí o teu cérebro, sem você perceber, junta ideias diferentes de coisas diferentes que você viu em lugares diferentes na sua vida. E faz, tipo... E aí, de repente, você pensa, uau, uma ideia na minha cabeça, agora. E aí, às vezes, você não faz... 90% das vezes você não faz nada com aquilo, mas existe ali uma margem de ideias que ficam na tua cabeça, você fica com aquilo, tipo, nossa, mas tinha aquela história, né? E você fica repensando aquilo. Então, conceito é o aspecto geral da sua história, a sua ideia. Vamos dar exemplos. Ontem saiu o podcast sobre os filmes do Oscar. Filmes do Oscar. A gente falou sobre as animações. Vão lá e assistam. Ouçam, na verdade. Vão lá e ouçam. Tá. Desculpa, mentira. Ontem a gente liberou o último podcast que foi sobre animações do Oscar. A gente falou sobre A Ilha dos Cachorros, que é um filme do Wes Anderson. O conceito da história da Ilha dos Cachorros seria basicamente cachorros doentes que foram abandonados em uma ilha. Então, tipo, você não sabe quem são os personagens principais, você não sabe onde a história se passa, você não sabe o que vai acontecer na história. Mas a história é sobre isso. Sim. Né? Então é uma ideia vista de longe. Você já consegue perceber coisas que definem aquela história. Tipo, essa é essa história e não outra história. O conceito é basicamente a ideia inicial. Tipo, a ideia antes de qualquer desenvolvimento. Assim, provavelmente a primeira coisa que você pensou, ou muito perto disso. Um outro exemplo também é de um filme que tá passando no cinema agora, inclusive vejam, porque quem gosta de efeitos visuais, esse filme é... Alita. Muito lindo. Então, a Alita é basicamente um robô muito forte, tipo ninja pra caralho, que quer se vingar de um cara escroto. Esse é o conceito de Alita. Tá. Então, ficou claro que é um conceito, Murilo? Sim, é a premissa inicial. Sem Exatamente. que você, tipo, antes de você desenvolver qualquer coisa, é a ideia que você quer fazer. E sem ser essa ideia que surge do nada, assim, tipo, tem algum outro jeito de você criar um conceito? É bem comum que as pessoas criem conceitos também, tipo, a partir de coisas que já existem. Porque, né, você gosta de coisas diferentes, e aí você junta elas e pensa, nossa, isso aqui, se eu juntasse essa parada com essa parada, podia criar uma coisa nova também. Tipo, Resident Evil e My Little Pony. Registrado, essa ideia é minha. Que vai sair em Pôneis Malditos, Malditos. Mas, vamos pegar outros exemplos, então. Tá. Exemplos que existam. Pocahontas mais Star Wars é Avatar. O do James Cameron. Não, o outro. Dos bichão azul. Dos bichão azul. Pocahontas, Star Wars, real. É isso aí mesmo. Concordo. Também tem choque de cultura. O que é choque de cultura, Murilo? Essa eu sei. Choque de cultura são críticos de cinema com motoristas de van. Perfeito, isso é choque de cultura. Então são dois conceitos, duas ideias com as quais as pessoas já estão familiarizadas. São duas ideias com as quais as pessoas já estão familiarizadas e aí você une elas e entrega algo novo. Não é? Muito simples de explicar esse conceito. Sim. O conceito é um conceito muito conceitual de ser conceituado. É simples, né, na real. Não,
Não é pra ser difícil, a gente falou que era bem básico. A gente achou que era uma boa ideia, porque a gente tá falando de criação de histórias, falar um pouco sobre um projeto que a gente tá desenvolvendo aqui na Fish, que é o Shinra. Eu tô escrevendo a história junto com o Vitor Ramachuk, que vocês já conhecem, porque aparece aqui com alguma frequência. Sim. E com o Henrique Lindner. Eles estão ilustrando, eu tô escrevendo, a gente tá desenvolvendo junto faz algum tempo já. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Então vai ser uma graphic novel. No Shinra, especificamente, a imagem que o Vitor tinha, porque a ideia inicial do Vitor foi que uma pessoa achava em algum lugar uma pedra que essa pessoa não podia ter. Basicamente, se essa pessoa fosse encontrada com essa pedra, iam matar ela. Essa era a primeira ideia que o Vitor teve. E aí, o conceito que a gente acabou desenvolvendo para isso foi, vou ler exatamente, uma sociedade tribal e religiosa que gira em torno do sacrifício de jovens mulheres. Ok. Tem uma distância entre a Sim. ideia inicial e o que virou o conceito. Já tá bem mais estabelecido o conceito, assim. Mas ainda não te diz muito. Né? Outra forma, se a gente fosse usar aquele remix de ideias, eu diria que Shinra é o conto da Aya com Mad Max. Sim. Então, louco, né? Quero conhecer mais sobre isso. Great Expectations. Gente, talvez nem seja tão boa assim, tá? Vamos com calma, não vamos aí gerar Vai ser uma sim. parada. Murilo, você bota muita fé em mim. Eu não Sim. tenho... Obrigada. Viu? Amigos são isso, é pra isso que a gente tem amigos. Sejam amigos do Murilo, ele é ótimo. Não sejam meus amigos, eu vou falar que nada importa. Então, pessoal, esse Workbox vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Me seguir no Instagram. Mentira. Ativar o sininho aqui embaixo. E eu faço certo, eu não sou o Gustavo, é aqui. É aqui, ó. E não deixe de deixar um comentário aqui embaixo sobre o que você achou. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui embaixo. Pergunta, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre esse assunto. Se você gosta de história, se você tem sugestões de temas pra gente falar com coisas que tenham relação com storytelling, criação de história, escrita, sim, fala aí que a gente pode pensar em gravar. É isso aí. Então é isso. Fechou. Até semana que vem. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Tchau.